Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sou o Carlinho, professor de História Geral, Novo Colégio Franca, São Paulo. E aqui vai mais uma dica para você que está nos acompanhando aí no nosso canal, tá? E a nossa dica de hoje é para a FUVEST, você que está prestando a FUVEST aí, tá? E aí eu fiz um levantamento do vestibular de 2000 até o vestibular desse ano que se passou, né, no último vestibular da FUVEST. E os temas mais recorrentes são o seguinte: a FUVEST, ela segue sempre aquela linha cronológica mesmo, chegando uma questão ou duas de história antiga, depois ela vai para a Idade Média, chegando na Idade Moderna e Contemporânea. Quase sempre contemplando mais o que? A moderna e contemporânea. Para vocês terem uma ideia, nesses de 2010 até hoje, analisando os vestibulares, tá, na parte de história geral, 28% das questões de história geral, de história contemporânea, e 27% de história do mundo moderno, ou seja, que vai de 1453 a 1789. Tá? E 28% que mais apareceu foi o mundo contemporâneo. E quando fala mundo contemporâneo, pós-Revolução Francesa. Mas aí não fica só até a Segunda Guerra Mundial, vem até os dias atuais, que vocês trabalharem em geopolítica, atualidades também. E eu vou com uma dica desse mundo contemporâneo para vocês. Vou pegar aqui 3 temas rapidinhos, bem rápidos, aí só para a gente citar para vocês do mundo contemporâneo, que já entrando no século XX. Que lembra, o século XX nós temos a Primeira Guerra Mundial em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra que vai até o ano de 1918, quando é assinado um tratado, um acordo de paz entre os países envolvidos. Tá? E lembra que até a ideia deles, a ideia principalmente promovida pelos Estados Unidos, era acabar com a guerra sem vencidos e sem vencedores, onde até o presidente Wilson norte-americano propôs os chamados 14 pontos de Wilson. Coisa que não vingou, porque posteriormente é feito o Tratado de Versalhes e recaiu toda a culpa na Alemanha, onde a Alemanha foi esfacelada pela Primeira Guerra Mundial. Ela perdeu territórios, ela teve uma desmobilização do seu exército, uma redução do seu exército, ela teve ainda que pagar dívidas de guerra, e isso fez crescer dentro da Alemanha um sentimento de nacionalismo. Então, esse período que vai de 1919 até 1939, vou chamá-los de período entre guerras. E esse sentimento nacionalista na Alemanha e também na Itália, que também sai muito arruinada pela guerra, faz a ascensão do nazifascismo. Então, cuidado muito com a ascensão do nazifascismo. Lembrando que o fascismo assume o poder na Alemanha em 24, Mussolini foi chamado para chanceler, em 24 ele começa a concentrar, 23 para 24, concentração dos seus poderes, e aí ele se torna o Duce, o chefe supremo, que vai ficar governando a Itália até a década de 40. O Hitler já assume o poder em 1934. Tá? Em 34 ele assume o poder, antes ele já tinha sido chamado chanceler, mas ele se torna Führer em 34 para 35, quando é chefe supremo e começa a perseguição, investir muito no setor bélico, investir muito na indústria de base e fazendo aquela perseguição aos judeus, aquele antissemitismo, pregando aquela ideia de raça ariana, raça pura, uma eugenia e tal. E vão ficar ao poder até 44 para 45, quando você tem a Segunda Guerra Mundial, devido a esse expansionismo alemão e italiano, você tem a Segunda Guerra Mundial, né? E que decorre até 44 para 45. Então, um período muito importante da história europeia. Também não podemos esquecer, tá? Ainda nesse período entre guerras, período complicado, da chamada Revolução Russa de 1917, onde você tem a ideia de implantação de um governo bolchevique na Rússia, no primeiro momento. Lembra? Os russos, principalmente na figura do Lenin, assumem o poder em outubro de 1917 e vão fazer as transformações na Rússia. Até em 1920 você tem década de 20, a formação da União Soviética. E temos também a chamada crise do liberalismo nos Estados Unidos, que decorreu daquela chamada crise de 29. Foi o estopim, foi a crise de 29. Essa crise de 29, só lembrando que final da década de 20 você estava tendo aquela política, aquela economia americana vivendo aquela ideia da euforia, do consumismo, tá? Mas, porém, quando chega na década de 20, o consumo começa a diminuir, final da década de 20 o consumo diminuindo, você vai ter o quê? Uma produção muito alta nos Estados Unidos e eclode
na queda da Bolsa de Valores de 1929, tá? E aí os Estados Unidos vivem aquele perrengue, né, econômico que começa a sobressair só a partir de 32 para 33 com a vitória do Partido Democrata, do nosso querido Franklin Delano Roosevelt, que começa a implantar aquelas medidas de intervenção do Estado na economia, conhecido como New Deal, que é baseado nas ideias keynesianas, tá? Então, para você aí que vai para FUVEST, uma boa prova. Valeu, meninos. Tchau.